Mano, eu tô na dúvida aqui que esse bagulho ou vai fritar minha cabeça ou vão ler meus pensamentos, mas beleza. Edilson, Ilhabela. Edilson não, Edson. Já tá fritando. Tá corroendo o neurônio. Eu tô suando real, mano. Ô Edson, Ilhabela, eu já ouvi muito falar de Ilhabela. Me conta, tipo assim, o que acontece lá, cara? Olha, Ilhabela... Essa daí é uma boa pergunta. Porque o Fê chegou a comentar que talvez seja por causa de nave-mãe, submarino, enfim. As bases. Lá tem uma base. Ilhabela, desde a década de 50 que o fenômeno aparece lá. Teve um pesquisador que morou lá na ilha, chamado Cícero Buarque. Ele escreveu o livro Ilhabela e seus Mistérios. Esse livro mesmo esse livro, ele traz ali, além da negócio de pirataria, de outras coisas, mistérios de Ilhabela e tal, ele traz a parte ufológica, né, de discos voadores lá em Ilhabela. Fora isso, existe ainda outros livros que foram publicados a respeito de Ilhabela e fala muito de um fenômeno que os caiçaras lá falavam que era o olho encantado. O que é o olho encantado? São sondas ufológicas que aparecem nas cachoeiras, principalmente no lado norte da ilha, que é Castelhanos, aquela região. Eu falo com propriedade porque eu fiz muita vigília lá naquela região. Então tem muito caso mesmo, né? Tem muitos casos lá. Um dos casos clássicos que aconteceu em Ilhabela, ele teve o desdobramento em 57, mas o caso iniciou-se em 1956. Foi o caso João Freitas Guimarães, era um advogado de direito. Ele estava numa praia ali em São Sebastião e uma nave veio e pousou. E ele foi meio que convidado a entrar dentro da nave. Eram uns seres com cabelo loiro, assim, um uniforme meio verde, tudo meio que igualzinho. Humanoide? Pareciam, não, bem humanos. Humanos. Bem humanos. Deve ser aquela parada Astar cheirando. Astar cheirando o mal, né? Do a gente mal, fala do cheirando o mal, né? E o Astar cheirando é complicado. É coisa ruim, é coisa ruim. Isso aí é coisa de doido também, né? Tem um caso inicial do Astar Sheran que pode ter sido autêntico, mas a maioria dos desdobramentos é tudo invencionice do povo aí. Mas voltando lá, é bem aquele tipo beta que a gente fala, tipologia beta, cabelo loiro, tem tipos de feições, tem tipos de seres. O mais comum tem um exótico aqui do meu lado. O mais comum é os baixinhos, os greys, né? Olho preto, cabeçudo, né? Cinzento, baixinho, às vezes eles variam de altura também. Tem um filme que é com um ETzinho desse jeito, que é sensacional, que o ET, ele fica aqui na Terra, aí ele começa a fumar um cigarro, ele começa a curtir a Terra. É sensacional esse filme. Legal. Imagino que seja mais ou menos isso aí, só pra... Mais ou menos, né? É um pouquinho diferente, mas lembra. Mas lembra com dois braços, pouquinho. Duas pernas, normalmente dois braços, duas pernas, mas baixinho, cabeça desproporcional, olho preto, nariz pequeno, boca é um rasguinho. Esse é 80% dos casos mundiais. 15% é os betas, que é esses loiros ou cabelo preto mesmo. Geralmente é bem humano, né? Você olha assim, você confundiria com porque eles são humano. bem altos, né? Pode ter o tamanho normal da gente, variando até 2 metros, mais ou menos. Ou um pouquinho mais, 2,10, né? E os reptilianos? Aí estaria numa classificação de 5%. Mas assim, tem gente que fala que reptiliano é raça. Esse negócio de raça, não tem como você provar esse tipo de coisa. Aí a gente fala tipologia, né? Então tem aqueles que parecem répteis, então poderia ser esses reptilianos aí. E que não estaria dentro dos 5% só os reptilianos. Só com formato de réptil. Mas tem com o corpo coberto de pelo, varginha, uma série de coisas. Mas só para voltar lá no caso de Ilhabela, né, pra gente fechar. Aí o João Freitas Guimarães foi levado dentro da nave, passou por uma série de experiências, né, e bateu um papo. E os seres prometeram voltar em 1957, daí um ano no mesmo dia. O caso dele ganhou as notícias de jornais na época, né? Publicaram e tal.
E aí ele foi contactado pelo Brigadeiro Camarão, que na época era da Força Aérea Brasileira, e ele falou o seguinte, olha, se eu fosse você eu não ia nesse encontro aí, que eu vou ter uns caças lá para esperar o disco voador. Deu uma intimidada no João Freitas Guimarães, né, o advogado lá de direito. E aí ele acabou não indo, ele não iria, pelo que eu conversei com ele depois. Na década de 80 eu tive no apartamento dele. Em 85 ele teve um outro caso, também lá na Praia do Gonzaga, em Santos. Foi o segundo caso com seres, mas seres um pouco diferentes. E aí ele me contou que ele não iria, mas parece que faleceu um parente da família dele e aí estava em luto lá e acabou não indo. E aí o que aconteceu? Naquele dia, a nave apareceu de onde? Aonde? Ilhabela. Deu uma voltinha lá, um monte de gente viu, saiu nos jornais, televisão, gravou depois, eu vi e tal, não sei o quê. Então, é um caso excepcional que foi prometida a volta pelos seres, os tripulantes do OVNI, que era um disco, aquilo era um disco mesmo, e eles voltaram no ano de 57. Fora esses casos, tem um monte. Tem casos da década de 90. Na década de 90 teve um monte de casos assim na Ilhabela. Não só Ilhabela, São Sebastião, Ubatuba. Tem o famoso caso da explosão do OVNI também em Ubatuba. A gente teve agora em Ubatuba, na Praia das Toninhas, onde aconteceu o fato, fazendo uma palestra lá sobre o assunto. Apresentamos um vídeo documentário que inclusive está no meu canal lá no Enigmas e Mistérios. Vale a pena assistir para saber a respeito desse caso.